Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Hoje nós aprenderemos sobre Davi e Jonatas. Na nossa aula passada, nós aprendemos sobre Esther, nós vimos sobre inteligência e como a dependência de Deus e a busca por sabedoria faz com que uma pessoa possa ir além e conquistar coisas que, na verdade, seriam praticamente impossíveis. E hoje nós veremos sobre o valor da amizade e o valor da amizade verdadeira, amigo de verdade. Isso nós veremos através da vida de Davi e Jonatas. Nós já falamos sobre Davi e Jonatas no sétimo ano, o nosso livrinho sobre amizade. Mas nós veremos um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais profunda, sobre Davi e Jonatas. Nós começamos nossa aula hoje comparando um pouquinho das características de Davi e Jonatas no contexto geral. Vamos lá, começando através de tudo. A condição social de Davi, na adolescência dele, né, na adolescência dele, ele era um pobre trabalhador. A família dele era uma família de pessoas que eram pastores de ovelhas, mexiam com gado, né? A maioria dos irmãos de Davi foram para o exército bem cedo, e Davi era pastor de ovelhas, ou seja, ele era uma pessoa pobre comum, assim como eu e como você. Bem, você nada, né? Assim como eu. Vocês têm entre vocês aí os boyzinhos que graças a Deus têm condição financeira. Agora, Jonatas, ele era riquinho, ele era filho do rei, ou seja, ele só vivia perto do bom e do melhor. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui hoje em dia. Quais são as chances de eu e você de termos amizades com condições sociais tão distintas como aqui no caso de Davi e Jonatas? Eu não estou falando que é impossível isso acontecer, mas normalmente, baseado em condições sociais, nós vamos ter amizades com que tipo de pessoa? Com o tipo de pessoa que vai ter a mesma condição social, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas não os extremos, como no caso da Davi e Jonatas. Mas beleza. Pelo visto, isso não foi um impedimento para os dois. O ofício dos dois, o trabalho dos dois. Bem, Davi era pastor de ovelhas, né? Mas nós vamos ver daqui a pouco que ele não era qualquer tipo de pastor de ovelhas. E Jonatas era comandante do exército. Ele era filho do rei Saul e ele comandava um dos exércitos de Saul e por sinal era muito bom no que ele fazia. Mas aí nós começamos a ver, por enquanto até agora na condição social e no trabalho, nós percebemos que há uma discrepância, uma diferença muito grande entre os dois. Mas vamos ver a partir de agora, nas características e na espiritualidade dos dois, que eles têm, na verdade, muitas coisas em comum. Nas características de Davi, Davi era boa aparência, ele era bonito, não era de se jogar fora, meninas. Ele tinha uma boa expressão oral, ele falava de uma forma com uma eloquência muito boa. Ele era músico, arpistas. Músicos são os melhores que existem. Então, garotas, se for achar um varão de igreja, obviamente, procurem pelos músicos. Eles são os melhores. A minha esposa lá pegou o músico da igreja do lado, ó, o pianista e violinista lá, não teve erro, né? E Davi era corajoso. Davi matou um leão com suas próprias mãos. E quando fala com as próprias mãos, ele saiu no soco com o leão e matou. Ele também fala que Davi também espantou e mandou uma ursa gigantesca também bem longe. Por quê? Porque foi mexer com as ovelhinhas de Davi. Mas Davi era louco de querer tretar com o leão e a ursa. Davi apenas usava filosofia. Entre as minhas ovelhas e você, leãozinho, vai você, leãozinho, porque minhas ovelhas ninguém mexe, não. Agora, olha Jonatas. Jonatas era uma pessoa de boa fama. Ou seja, ele era conhecido no meio do povo. Não porque ele é filhinho do rei ou porque ele era rico, não. Mas porque ele criou uma reputação para ele mesmo. E ele era preocupado com as pessoas porque ele era comandante de mais de 1.000 soldados. Ou seja, ele tinha que cuidar pelo bem-estar desses soldados e tinha que cuidar para que esses soldados, quando fossem para a guerra, fossem bem-sucedidos. E da mesma forma que Davi era corajoso, Jonatas era valente. A Bíblia conta que teve uma vez que ele e o seu escudeiro, né, o moço que carregava as armas dele, eles sozinhos, os dois, entraram no arraial, no acampamento do inimigo, e ele sozinho matou 20, como se fosse mato, que nem filme. Sem nenhum problema. Perceba, já há muitas características parecidas entre Davi e Jonatas.
Mas acima de todas elas, a característica principal com que fez com que a amizade da Bijontas desse muito certo e que eles pudessem ser amigos, tem a ver com a espiritualidade deles. Ambos eram fiéis a Deus. E para falar a verdade, meus queridos, qualquer amizade que nós tenhamos, o primeiro filtro que nós devemos passar para ver se uma pessoa deva ou não ser nosso amigo é essa de espiritualidade. A ordem está assim não por causa da importância dela, mas apenas para mostrar. Mas o mais importante quando você busca uma amizade verdadeira é você ver a espiritualidade da pessoa. Se por acaso ela se interessa pelas coisas de Deus, se por acaso ela é fiel a Deus, se ela vai à casa de Deus, se ela lê a Bíblia, se ela ora, se ela escuta as mensagens, se ela anota as mensagens, se por acaso ela participa das coisas da igreja dela e tudo mais. Isso não quer dizer que você só pode ter amizade com pessoas da mesma igreja. Não. Há muitas pessoas fiéis a Deus em outras igrejas também. Mas o primeiro passo para você saber se por acaso uma amizade vai ser verdadeira, vai ser boa, realmente, começa pela espiritualidade da pessoa. E nós vamos falar hoje sobre algo muito interessante, que hoje em dia há muita polêmica. Mas não polêmica por ser errado, mas polêmica porque, infelizmente, a sociedade chegou a um ponto na qual elas confundem todas essas coisas e acaba dando muito errado. Nós vamos falar sobre amor. Na verdade, nós vamos aprender sobre 4 tipos diferentes de amor. Se você está na escola, acho que 2, 3 anos, no caso de vocês, a maioria de vocês estão na escola desde há mais tempo, então vocês viram no 6º ano, eu dei uma série de mensagens sobre os 4 tipos de amor. Lembram-se dela? Se não lembram, não tem problema não, nós vamos aprender sobre ela hoje. E amigos sim podem amar amigos. E podem ser do mesmo sexo. E podem ser muito bem heterossexuais. Eu estou falando isso porque, infelizmente, as pessoas confundem amor de amizade e hoje em dia faz com que muitas pessoas até mesmo acabem achando, sentindo outras coisas por outras pessoas, até mesmo do mesmo sexo, achando que amor, o único amor que pode existir é amor de sentimento de querer ter uma relação, um relacionamento, e no mundo relação até essa relação imprópria, e você sabe do que eu tô falando, porque acha que tem amor. Nós vamos ver que existem 4 tipos de amores. E vão ter, desses 4 tipos, vão ter amores que você não vai oferecer, nem deve ter para com um amigo. Porque não deve, e porque não é para ele apropriado. Porque cada um dos amores tem a sua função. O primeiro tipo de amor que existe, e aqui não estou falando da ordem de importância ou da ordem de apenas a ordem que está no livrinho, é o amor eros, que é o amor erótico e físico. Esse mesmo, esse amor que, na verdade, você só vai ter e só deve ter pelo seu futuro esposo e sua futura esposa. Para falar a verdade com vocês, eu só tive esse amor pela minha esposa Laine depois com que nós nos casamos. Antes disso, eu não podia ter esse amor pela Laine. Por quê? Porque a Bíblia fala que é pecado. Ter relação sexual no casamento é pecado. Não sou eu que estou falando a minha opinião, é o próprio Deus. Então, por mais que eu amasse minha esposa quando era namorada, eu queria casar com ela, eu não podia ter esse amor por ela. E nem tinha esse amor por ela, por quê? Porque esse amor é único e exclusivo para casais casados. Quando eu falo casado, também usando o padrão bíblico de casado. Nem ajuntado, nem amigado, não é invertendo as posições, porque teve um filho, agora juntou e casado. Não, não, não. Da maneira de Deus. E, obviamente, esse tipo de amor você não oferece a seus amigos. O segundo tipo de amor é amor filia, que é o amor como se fosse uma amizade, como se fosse de irmão. Esse sim você pode dar para um amigo. Né? Provérbios fala que você tem amigo e na hora da angústia nasce o irmão. Sim, você pode tratar ou ter uma amizade como se fosse seu próprio irmão, como se fosse parte da sua família. Isso é possível através do amor filia. Também existe o amor estorge. Esse amor estorge é bem dedicado aos familiares. Ou seja, esse amor estorge é o amor que você sente pelos seus irmãos de sangue, por mais que vocês sim brigam, por mais que vocês sim tenham desavença, por mais que você já quis vender, quis sumir com seu irmão, mandar para Marte, né, jogar numa caçamba e tudo mais, o amor que você tem pelos seus irmãos é o amor estorge. E o amor que seus pais têm por você, e você tem pelos seus pais, é o amor estorge. E por último,
Nós temos o amor ágape, que é um amor sacrificial, santificador e perseverante. Esse é o mais difícil dos 4 amores. Porque esse amor exige com que nós deixemos nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal de lado. E a melhor pessoa que consegue representar esse amor ágape é Deus. É o amor divino, não, é o amor sacrificial, santificador. Amor sacrificial, o que Deus fez porque nos amou? Deu o seu próprio filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então, desses 4 tipos de amores que nós vemos, os amores que nós podemos dar para nossos amigos, são os amores filia e o amor ágape. O primeiro amor, ou seja, o amor filia, é o amor que se oferece a amigos. E o segundo é o amor que se entrega sem querer nada em troca. Ou seja, eu vou fazer tudo e vou dar o meu melhor e vou me sacrificar e vou ser perseverante com o meu amigo, não porque eu quero algo em troca. Davi não foi amigo de Jonatas e se doou por Jonatas porque assim ele poderia ganhar muitos presentes andando no meio dos riquinhos. Não. Mas porque Davi entendia, e Jonatas também entendia que Deus amava eles e ama eles assim. E o amor mais difícil de se entregar para uma pessoa é esse amor ágape, mas não é impossível. Porque nós temos o melhor exemplo, o maior exemplo de todos do amor ágape. Porque Deus nos amou assim. Agora, não somente amigos podem amar amigos, amigos podem cuidar um do outro também. Não tem nada de errado contra isso. E aí a gente vê na história de Davi e Jonatas, que Davi e Jonatas tinham um código. Por mais de uma vez, o rei Saul quis matar Davi por ciúmes, por inveja. Depois que Saul cometeu um gravíssimo pecado em desobedecer a Deus, quando Deus mandou ele ir até os amalequitas e acabar com eles por completo, destruir desde as pessoas, crianças, mulheres, tudo mais, até os animais, até as casas e tudo. E Deus não foi ruim, Deus não foi malvado com isso não, viu? Deus foi justo, porque os amalequitas eram uma das piores raças que existiam, então Deus queria eliminar o mal pela raiz. O que o rei Saul fez? Conservou primeiro o rei deles com vida. Ele levou como prisioneiro. E depois pegou um monte de animais, um monte de objetos, na Bíblia fala de despojos, né, de bens daquele país, e trouxe de volta para Israel, usando a desculpa que ia usar como sacrifício e louvor a Deus pela vitória. Ai, que ato bom, João, por que Deus não aceitou? Porque, acima de tudo, Saul desobedeceu a Deus. Deus não queria que Saul fizesse isso, Deus queria apenas que ele obedecesse a Deus. E como consequência dessa atitude de Saul, Deus falou, olha, Saul, você perdeu o seu trono. Não somente você perdeu o seu trono, mas o seu filho não vai reinar no seu lugar. Não será mais da sua descendência que virá o próximo rei de Israel. Virá de uma outra descendência. E logo em seguida, Saul acabou descobrindo que Davi seria o sucessor dele. E a cada dia que passava, Davi começou a ser um guerreiro, um soldado melhor. Saul e Davi eram para guerra, porque Davi respeitava e amava o seu rei Saul. Enquanto Saul matava milhares, Davi matava 10 milhares. Toda vez que Saul estava perturbado, nervoso ou estressado, Davi ia lá e tocava a harpa, e essa harpa dele fazia com que Saul se acalmasse. E daí Saul chegou num ponto na qual ele estava com muitos ciúmes, muita inveja e muita raiva de Davi. E por mais de uma vez, ele tentou matar Davi. E por mais de uma vez, Jonatas protegeu e defendeu Davi, avisando a Davi sobre as intenções do pai dele, e fez com que Davi ficasse protegido. Uma dessas histórias foi uma vez que Saul fez um grande banquete, uma grande festa, e convidou todos os capitães, todos os comandantes do exército dele, Davi era um deles, para festejar. Só que, na verdade, Saul tinha a intenção de usar isso como para ficar mais fácil de matar Davi, porque Davi deveria estar ali. E o próprio Jonatas sabia disso e falou, Davi, não vai no primeiro dia nessa festa, porque as festas não duravam apenas um dia. Não compareça, fica quietinho na sua, se esconda, e eu vou ver como é que vai estar a situação do meu pai nessa festa. Se por acaso meu pai nem se importar com a sua presença, não comentar, nem ficar bravo porque você não faltou, eu te aviso com um sinal, e daqui a pouco eu falo pra você do sinal,
E aí você pode vir para a festa. Caso contrário, seu pai ficar muito furioso e querer te matar e tudo mais, eu vou dar outro sinal e você foge, você olha para trás e se proteja, que meu pai vai atrás de você. E chegou no primeiro dia de festa, Saul notou a ausência de Davi, e Saul sabia que Jonatas tinha feito alguma coisa para proteger Davi. E naquela noite, quase que Jonatas morre, porque Saul atacou o próprio filho com uma lança tentando matá-lo. Se Jonatas não fosse corajoso, valente, muito com a destreza e também um reflexo muito grande, Jonatas ia morrer ali. Ele conseguiu desviar da lançada que o pai dele deu nele e foi correr e foi acionar esse código. O que Jonatas fez? Pegou o seu arco e flecha, pegou o menino que cuidava do arco e flecha dele e lançou o arco dele para bem longe e falou: menino, busca o arco para lá dessas pedras. E quando Jonatas falasse para lá dessas pedras, significaria que Davi tinha que sair correndo e não voltar para trás porque Saul ia matá-lo. Mas se por acaso Jonatas tivesse falado: busque para cá, para lá, mais perto das pedras, aí isso significaria que Davi poderia voltar. E porque Jonatas tacou a flecha para longe e mandou o arqueiro buscar mais para longe, claro que o arqueiro não sabia de nada que estava acontecendo, Davi sabia que era um sinal, era o código deles, para ele se defender. Ou seja, porque os amigos cuidaram um do outro. E Davi cuidou do filho de Jonatas. Alguns anos depois, Jonatas e Saul morreram na mesma guerra. Só que Davi e Jonatas tinham prometido a um ao outro uns anos atrás que eles cuidariam da família deles geração após geração. Que os filhos de Davi cuidariam dos filhos de Jonatas, os filhos de Jonatas cuidariam de Davi. Só que, infelizmente, por causa do pecado de Saul e por causa das guerras, praticamente toda a família de Davi, toda a família de Saul e Jonatas foram dizimadas. Só sobrou uma pessoa chamada Mefibosete. E ele era aleijado. E se você ler a Bíblia na passagem quando conta de Mefibosete, há alguns meses antes dessa história de Mefibosete, Davi tinha feito um limpa na terra de Israel, na qual ele matou e dizimou praticamente todos os aleijados que tinham lá. E por algum motivo, claro que foi Deus cuidando, Mefibosete não morreu. E todo mundo sabia que se por acaso Davi visse algum aleijado, ele ia mandar matar. Até que ele descobriu alguns meses depois que ainda havia um filho de Jonatas vivo. Ele mandou trazer Mefibosete. E mesmo que Mefibosete fosse aleijado, por causa do código e por causa da promessa que Davi fez para Jonatas e vice-versa, Davi fez com que Mefibosete praticamente morasse na casa dele, no palácio. E todos os dias da vida de Davi de Mefibosete, Mefibosete foi cuidado como se fosse um filho. Mostrando, sim, que amigos podem cuidar um dos outros. E também, não somente isso, que amigo deve amar o outro amigo, cuidar do outro amigo pode se doar pelo outro amigo. E amor e cuidado são dois elementos importantes para construir uma amizade verdadeira. Mas sem doação, que é uma virtude essencial, não adianta nada. Então nós já podemos ver que existem 3 elementos importantíssimos na amizade, que é amor, cuidado e doação. E sem um deles, com certeza a amizade não dura muito tempo. Nós vimos que não somente Davi e Jonatas, eles tiveram amor um pelo outro, eles tiveram cuidado um pelo outro, mas também eles se doaram. Como assim se doaram? Jonatas doou algumas coisas que ele tinha, presentes. O manto que ele estava vestindo, a túnica, o seu arco, o cinturão e a sua espada. Naquela época, quando você fazia um pacto, quando você fazia uma aliança com uma pessoa, vocês trocavam, as pessoas trocavam objetos ou deixavam alguns objetos para outra pessoa, como se fosse um penhor, como se fosse um lembrete, como se fosse uma forma de mostrar realmente o que aconteceu. E no caso da história de Davi e Jonatas, como Jonatas era o filho do rei, ele deu esses itens para Davi. Por quê? Apenas a família real tinha esses tipos de roupas, esses tipos de acessórios de maneira única e exclusiva. As roupas, né, o manto, a túnica, o arco, o cinturão e a espada que o rei e os filhos do rei usavam eram completamente diferentes do que qualquer outra pessoa no reino de Israel. E Jonatas doou para Davi esses objetos, esses itens, como prova, como demonstração, né, do amor
e do cuidado que ele tinha e para provar e para concretizar a amizade deles. E também Jonatas doou dos princípios que ele tinha, ou seja, da valentia, da coragem, da fidelidade que ele tinha. Ele também fez isso com Davi, porque se não fosse por Jonatas, por pelo menos 2 ou 3 ocasiões, Davi já teria sido morto pelo próprio Saul. Mas Jonatas doou até mesmo dos princípios que ele tinha para poder defender o seu amigo Davi, né? Isso faz com que, como eu falei para vocês, nós possamos aprender 3 características extremamente importantes da história de amizade de Davi e Jonatas. Uma amizade verdadeira, uma amizade duradoura, tem que ter 3 elementos principais: o amor, o cuidado e a doação. Sem qualquer um desses elementos numa amizade, a amizade tem grande tendência de não dar certo ou não durar muito tempo. Porque são elas que são a base de uma verdadeira amizade: amor, cuidado e doação. E para terminar nossa aula hoje, eu pergunto para você: que tipo de amigo que você tem sido? Você é um amigo que realmente ama o seu amigo ou a sua amiga, independentemente do sexo? Você é uma pessoa que realmente cuida pelo seu amigo, pelo bem-estar dele, pelo sucesso dele, seja lá pelo que for? E você doa, seja do seu tempo, seja até mesmo dos recursos financeiros, seja do que for, você tem se doado pelo seu amigo, pela sua amiga? Porque através desses 3 elementos é que se sabe se por acaso você realmente tem uma amizade, um amigo que terá uma amizade duradoura e verdadeira ou não. E se por acaso em qualquer amizade que você tiver, estiver faltando qualquer um desses elementos, recomendo você, te dou uma sugestão para que você corra atrás para adicioná-los à sua amizade. Seja lá qual ela for, porque senão você dificilmente terá amizades verdadeiras, dificilmente terá amizades duradouras. Nossa próxima aula, talvez nós podemos conversar na sexta-feira mais sobre isso e discutirmos sobre que tipo de amigo nós somos e quais elementos da verdadeira amizade nós temos ou não temos. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.